Olá, seja bem-vindo a mais essa edição do seu Seedcast, um programa totalmente voltado para a saúde mental. Aqui a gente entrevista, conversa, a gente aprende, a gente tenta ensinar, dar dicas para você, para todo mundo que está em busca de orientação de como conseguir conquistar, preservar, prevenir as doenças para que tenha o seu patrimônio maior que Deus nos deu, que é a nossa saúde. Com ele, como se diz popularmente, tudo se resolve. Sem ele, tudo se complica. E hoje eu tenho a honra, a alegria de entrevistar alguém que não só conheço, faz parte da minha amizade, mas também é uma pessoa inspirada, iluminada no que diz respeito às ciências orientais. Sobretudo, algo que surgiu há 5.000 anos no Oriente, depois do século XX começou a se espalhar pelo mundo inteiro. Há vários tipos dessa atividade. Hoje a medicina tradicional o utiliza e é uma atividade que está cada vez mais popular, por uma simples razão. Ajuda e muito o seu bem-estar psíquico, mental, espiritual. E quando esse estado está bem resolvido, óbvio que as funcionalidades, a fisiologia do corpo também responde positivamente. Estou falando de yoga. E para conversar conosco sobre isso, trago para vocês Júnia Andrade, professora de yoga e especialista no assunto. Júnia, seja muitíssimo bem-vinda ao Seedcast. Uma grande alegria ter você aqui e tenho certeza que para o seguidor e a seguidora vai ser uma entrevista extremamente iluminadora, inspiradora e didática também, porque aqui a gente vai perguntar para você não só sobre o conceito, sobre a teoria da yoga, mas, sobretudo, sobre a prática da yoga, não é? Então, para começar, o microfone do Seedcast e a câmera estão ambos à sua disposição para fazer sua saudação inicial. Obrigada, professor. A honra é toda minha e é sempre muito inspirador falar de yoga, porque eu me envolvi nesse meio e acho cada vez mais cativante, mais emocionante, mais gratificante. Você em si já é uma pessoa, a gente conversava nos bastidores antes de começar a gravação, que você em si já é uma pessoa que inspira paz, serenidade, é o seu jeito de ser. E aqui no Instituto Luminar, no estúdio do Seedcast, a gente ensina meditação, ensina Raja Yoga às vezes, e você de vez em quando ajuda a gente. Vem participar e ajuda a gente. Mas a sua figura em si já é uma figura de muita paz, coisa que o mundo precisa muito. Mas vamos falar de yoga. Vamos começar sobre yoga em si. Embora tenha surgido há tantos milênios, e tenha crescido cada vez mais, e muita gente já sabe o que é, mas tem gente que talvez não entenda mesmo o que é yoga. Explica pra gente o que é yoga, qual é o propósito da yoga, talvez como nasceu a yoga, não é? E em que ela é usada. Olha, yoga nasceu há 5.000 anos atrás e eram alguns hindus que na época eles se abrigavam perto de um rio chamado Indo, por isso que veio o Indus, e eles começaram a estudar o corpo, a respiração, o universo, e aí a gente deve a eles toda essa prática de respiração, que foi uma coisa que, se você tiver algum problema de respiração, você vai procurar alguém, um fisioterapeuta, mas para você aprender a respirar ou reaprender a respirar, você vai procurar um professor de yoga. E respiração é o ponto fundamental, é o ponto que a gente inicia as aulas. Mas a gente movimenta o corpo o tempo inteiro, porque a grande sacada deles, além de ter sido a respiração, foi que ao mexer o corpo eu ia me concentrar, ia mexer com o meu emocional. Porque vai sempre atingir o maior nervo que a gente tem, que é o nervo vago. Então, só ao respirar eu já vou massagear com o diafragma esse nervo vago.
E mexendo o corpo, eu também vou atingir a mente. Então, a ideia deles era essa, era trazer o bem-estar físico e mental. E aí, vamos de emocional também, porque a hora que eu trabalho o mental, eu vou trabalhar o emocional, né? E Muito legal. tudo funciona melhor. Muito legal. Mas ainda nessa pegada do que é yoga, como é que funciona e tudo mais, qual é o objetivo dela, eu queria saber, a gente sabe que yoga significa conexão, união, esta ligação. Eu queria que você falasse um pouco sobre esta conexão, né? E queria que você falasse um pouco sobre a relação do espiritual que tem na yoga versus o fisiológico, material do corpo humano. O yoga, em termos espiritual, a gente tem toda a filosofia deles para levar a gente a nova conexão, né? Reconectar, porque a gente vai se desligando aos poucos. E ao estar mexendo com o corpo, eu também estou trazendo, principalmente o Kundalini Yoga, vai muito ligado para o espiritual, né? E a pessoa, quando chega no silêncio, ela se liga com o espiritual, ela vai se interligar com o espiritual. E você falava do espiritual, qual é a união, qual é a conexão que existe entre yoga no sentido espiritual e a fisiologia material do corpo humano? Sim. O Deepak Chopra é um indiano que fala, né, sobre nós sermos as únicas criaturas capazes de mudar o nosso sistema fisiológico através da meditação, através dessa prática. E a hora que eu tenho um cansaço corporal, um cansaço físico, eu facilmente descanso. Mas se eu tiver um cansaço mental, não é tão fácil assim. Então, ao atingir o mental, eu acabo atingindo essa leveza, e essa leveza vai me levar para o estado espiritual. É muito fácil alguém começar em yoga, começar a sentir pelo físico, e depois começar a se interessar por tudo, e me perguntar sobre a fisiologia, filosofia, me perguntar sobre o que mais que tem ali, quais são os conceitos que estão ali, né, nessa parte do yoga. Então a pessoa vai se interessando, mas ela primeiro vai começar pelo corpo, como eles sempre começaram, sempre sugeriram. O Hatha Yoga começa pelo corpo. Por falar em Hatha Yoga, seria interessante talvez para o nosso seguidor e seguidora saber um pouco dos principais tipos que existem e como é que funciona cada tipo de yoga, pelo menos os principais. Sim, tem o Hatha Yoga dentro dessa linha, que é a corporal, vai ter o Kundalini Yoga, que é o que mexe mais com os chakras, né? E os chakras vai te mexer mais com o espiritual, por isso que eu já falei. O Yin Yoga trabalha muito a parte do silêncio, a parte de se manter na postura, tipo, se sentir confortável, porque o asana, a tradução do asana é assentamento, é um assentamento confortável na postura, né? Mesmo que eu preserve os alinhamentos, eu tenho que individualizar ele, porque nem todo mundo vai conseguir ficar naquela postura, mas eu tenho que arrumar uma forma confortável da pessoa se manter. E o Yin Yoga trabalha muito isso. O Ashtanga Yoga é um yoga mais pesado. Vamos dizer assim, a pessoa tem que trabalhar, tanto que eles trabalham acho que 2 anos de respiração até que você comece a fazer os asanas mais elaborados. E aí geralmente você vê até que são pessoas mais musculosas, tal, porque seguram o corpo só com a mão, essas coisas assim. Aí tem, que mais? Deixa eu me lembrar. Eu gosto mais desses todos. Tem o Vini Yoga, que é mais um flow. A gente vai encaixando as posturas, também é bem interessante, porque você vai encaixando uma postura na outra num sistema mesmo de flow, uma coisa bem interligada. Aí mexe o corpo inteiro. O Raja Yoga, que está dentro do Hatha Yoga de qualquer forma, porque a gente está mexendo com o mental o tempo inteiro. E que mais? O professor não me lembra assim os que mais a gente vê são esses. São... Mas isso aí já é suficiente para fazer, para nos colocar num veio de conteúdo que eu tenho certeza que é muito interessante para o nosso seguidor e seguidora. Independente do nome, do tipo,
E independente dessa dicotomia que não existe de mente e corpo, né? Já houve época que se falava mente e corpo, mente sã, corpo são, essa coisa, e hoje sabe-se que as duas coisas coexistem, um não existe sem o outro e tudo mais. Então, óbvio que tanto do psíquico para o somático, como do somático, do corpo para o psíquico, é preciso que haja uma relação harmoniosa, imagino eu. Esta harmonia ou essa desarmonia é que serão responsáveis pelo nosso estado de saúde, tanto física como mental. Então, eu acho que o que você colocou, explicando os diferentes tipos de yoga, inevitavelmente nos leva à seguinte pergunta. A yoga pode ser usada como prevenção, óbvio. Se eu faço yoga, eu cuido da respiração, eu aprendo a respirar, me concentrar, eu tenho os meus ganhos fisiológicos, não tenho nenhuma dúvida disso. Mas, e sobre a prevenção, né? E sobre o tratamento. A pessoa está com ansiedade, a pessoa está com depressão, a pessoa está com qualquer problema mental que hoje, cada dia que passa, aumenta. O Brasil, infelizmente, tem essa triste estatística, seguidor e seguidora, se você não sabe, nós somos hoje campeões mundiais de ansiedade. País número 1 da ansiedade. E caminhando rapidamente para também ser número 1 na depressão. Mas as doenças mentais, os transtornos mentais de um modo geral, têm as suas especificações de tratamento. Tem coisas que é para o psiquiatra, tem coisa que é para o psicólogo, tem coisa que é para o psicanalista e por aí vai. Em termos de tratamento, de terapia, onde é que a yoga é adequada, é aplicável? A pessoa está com um transtorno, uma doença, alguma coisa, e a yoga pode ajudar? Ou ela trabalha só no preventivo? Não, muitas pessoas passaram a procurar, principalmente depois que acabou a pandemia, por ansiedade mesmo, por fobia, por esse transtorno social, né? E aí muitas pessoas, mas foi muita gente mesmo, quando liberou que podia já sair de casa, muita gente procurou o yoga. E ele trabalha principalmente com essa coisa da respiração. Saber respirar é tudo. Tanto que, às vezes, quando a pessoa entra, eu primeiro eu reensino a aprender a respirar. Porque a pessoa perdeu essa conexão e ela está respirando só no superior. Ao respirar só aqui no superior, só mantendo aquela respiração curta e no peitoral, ela está acionando o simpático o tempo inteiro. O simpático vai levar ela para o luto e fuga e ela vai ficar o tempo inteiro com a mente acelerada. Então, aí eu já jogo lá para baixo, para respirar daqui. E aí a pessoa, ela tanto pode, no início, eu começo a fazer ela perceber como ela está respirando, porque aí ela não está protagonizando. É um sistema autônomo? Mas eu posso interferir nele. A respiração eu interfiro nele a hora que eu quiser. Então, primeiro eu tenho que tentar fazer a pessoa perceber como é que ela está respirando, se está favorável ou não para ela. E aí depois aí a gente começa a interferir. Vamos respirar completo. Eu não digo nem respiração diafragmática, porque não tem como não usá-lo, mas eu posso usá-lo mal ou usá-lo bem. É o principal músculo da respiração, mas ele tem várias coisas assim, como o tal do nervo vago que eu falei, que atravessa ele e ao massagear esse nervo, eu estou mandando a mensagem para o parasimpático, para dizer, tá tudo bem comigo, então todo o meu sistema vai para o basal, né? E aí sim você começa a sentir os benefícios da recuperação, tipo, de sair dos estados ansiosos. O estado ansioso, quanto mais eu tiver na respiração curta, mais a minha mente vai estar acelerada. Quanto mais eu levar ele para fazer uma respiração lenta, profunda, mais ele vai estar entrando no parasimpático e ele vai sentir uma certa calmaria e vai começar a pensar com mais clareza. Isso é uma das medidas que a gente acaba tomando, mas quando a pessoa está realmente com fobia ou num estado ansioso crítico ali naquela hora, a respiração não é uma boa saída. Eu tenho que mexer com o corpo.
Aí tem muita gente que às vezes eu reparo que está ainda muito acelerado, então eu vou para o corpo. Até que ela comece a acalmar o corpo. Depois a gente passa para a respiração, porque não adianta eu entrar com a respiração se ela não está conectada com ela mesma. Júnia, como você sabe, e todo mundo hoje em dia sabe, nós estamos vivendo num mundo acelerado. Um mundo de hipercomunicação, hiperinformação, excesso de informação. E quanto mais informação, mais a gente vai usar o cérebro para perceber, ou às vezes para fazer sem perceber mesmo. Mas a verdade é que nós estamos em constante estado de hiperalerta. Eu diria até que o mundo atravessa uma fase que, historicamente, mais cedo ou mais tarde, vai ser caracterizada como uma fase bem especial. Infelizmente, em alguns aspectos do sentido negativo. A questão da ecologia, a questão das guerras, a questão das indefinições políticas, a própria questão religiosa, a família, né, que também está um pouco desarticulada, despedaçada, e as pressões que as pessoas ou sofrem ou se deixam penetrar por essas pressões. Pressão de competitividade, de produtividade, daí que vem o problema da produtividade tóxica, essas coisas todas. E você falou a palavra benefício. Você poderia enumerar alguns benefícios específicos que a yoga pode prover a gente que vive nesse mundo que eu até ousaria dizer adoentado, né? Um estado de um mundo adoentado, devido a todos esses aspectos que eu falei. Quais seriam, assim, concretamente, alguns dos benefícios da prática da yoga, qualquer que seja ela? Primeiro benefício é você parar para dar um tempo para você. Na hora que você se deu o direito de fazer alguma coisa por você, aí já entrou o benefício. E é uma hora que você para, porque a gente está no automático o tempo inteiro e acaba nem percebendo que está no automático. E aí vai tomando cada vez mais decisões de reações e não de ações, né? E na hora que você para e você dá um tempo para você, só aí você já ganhou uma grande coisa. Depois a gente começa com o resto do ganho, né? O resto de aprender a respirar novamente, mexer o corpo e dar toda essa coisa de, além do físico, atingir o seu fisiológico. Porque biologicamente você vai interferir em todo o seu corpo. Todas as células vão se beneficiar. A gente tem respirações que vão aumentar a minha tolerância ao gás carbônico, dióxido de carbono, que antigamente era tido como vilão. E hoje em dia os atletas fazem isso demais porque ficou mais do que comprovado que o dióxido de carbono é ele que ajuda a oxigenar muito melhor as células de todos os órgãos. Então a pessoa fica abastecida. Olha que interessante. E aí tem treinadores hoje que colocam esparadrapo na boca dos participantes, dos praticantes, para obrigar ele a respirar pelo nariz o tempo inteiro, para não gastar o gás carbônico. Puxa ele vai se desabastecer. E aí, fora isso, tem um monte de coisa. Dr. Raj Dasgupta, não, aí eu já não me lembro assim o sobrenome dele direito, mas é um médico indiano que ele fala também que todas as veias do cérebro vão ficar mais comprimidas se eu não tiver uma alta tolerância de gás carbônico também. Então eu vou me sentir meio tonto algumas vezes. Aí tem umas outras coisas que a gente aprendeu a usar a respiração, porque a ciência foi entrando nesse campo e foi comprovando muita coisa que era vista lá atrás empiricamente. Super interessante, super interessante. Eu pratico Raja Yoga, como também pratico meditação transcendental e tudo mais, mas nunca tive a chance de estudar com essa profundidade. Estou adorando. Você também aí, seguidor e seguidora, deve estar gostando muito, porque está sendo muito esclarecedor esse papo. E se você está gostando, olha, vai aparecer agora aí na sua telinha, vão aparecer duas coisinhas. Uma, inscreva-se, e outro, sinalzinho de like. Né? Eu queria que você fizesse as duas coisas. Inscrever-se no canal, é só clicar aí nesse sinal que aparece, como também o like.
Para quê? Porque nós precisamos ter mais seguidores. Vamos ser bem claros com você, seguidor e seguidora. Nós temos que fazer disso uma multidão, nós temos que fazer disso um exército da paz em favor da saúde mental. Não somos os únicos, é óbvio, tem muita gente no mundo inteiro em busca disso. E o CIDcast está se juntando a esta luta pelo resgate de uma saúde original com a qual nós somos criados, não é? E que andamos perdendo. Portanto, não se esqueça de se inscrever e de dar o seu like. Uma penúltima pergunta para a Júnia, que eu acho que tem gente interessada em saber, que é essa questão de yoga. O que yoga tem a ver com religião? Porque eu sei, por exemplo, que meditação, a própria acupuntura, essas técnicas mais orientais que se ocidentalizaram, não é? Vem se ocidentalizando aos poucos, porque ainda existe muita restrição ideológica, né? E talvez seja interessante explicar para o nosso seguidor e seguidora: yoga tem algo a ver com religião ou é apenas uma técnica? Em que sentido a yoga pode ser praticada por qualquer tipo de crença? Como é que é isso? Não, o yoga nunca teve ligação religiosa. Eles eram estudiosos do corpo, do universo, não tinham ligação nenhuma religiosa. E se a gente, hoje em dia, alguém colocou um pouco disso, foi o homem que colocou, né? Eles mesmos não colocavam. Eles estudavam as coisas sem nenhum vínculo dogmático, nada. Nunca colocaram, tipo, que você tenha que colocar mantras numa aula de yoga. A pessoa acaba colocando. Eu nem sempre coloco, mas uma vez ou outra eu coloco aquelas músicas e tal. Porque elas induzem mesmo e trazem paz, calma. Mas não tem uso nenhum de, tipo, indicação nenhuma que você vá usar incenso, que você vá usar a imagem de um ou de outro. Eu não faço uso, tem muita gente que faz, mas não é uma coisa deles, é uma coisa que a pessoa que está fazendo a aula resolveu adequar ali e colocar, mas não é uma indicação deles. E quanto às restrições técnicas, tipo assim, para quem é que não é indicado a Hatha Yoga ou a Raja Yoga? Existe essa separação? Eu sei, por exemplo, que na Hatha Yoga, muita gente fala, né? Diz, eu não vou porque não tenho a flexibilidade, a barriga está grande, eu estou, né, meio, não tenho, enfim. Quais são as restrições de prática, inclusive de idade? Existe alguma restrição para a idade, para estado de saúde? A pessoa está com um problema X ou Y, não pode praticar. Os benefícios os tipos nós já falamos. Agora eu queria saber se existe essas restrições. Não, propriamente não. Eu posso fazer com respiração ou meditação com uma pessoa deitada, né? Então não tem. Agora, não é que a pessoa precise ser flexível para fazer yoga. Na verdade, ela precisa ter mais uma mente flexível para entrar no yoga do que um corpo flexível, né? Não é. Às vezes as pessoas têm limites, tipo, isso é coisa para mulher, tem muito isso. Isso é coisa para gente que é flexível. Não é. É mais uma inflexibilidade mental da pessoa não querer conhecer, né? Mas não tem restrição nenhuma, tanto que a gente tem muitas adaptações. Todo asana tem 3 etapas, e mesmo assim, se aquela pessoa tem algum tipo de limitação, eu posso ir até ela de uma outra forma. Tanto que tem todos os yoga com props, que a gente chama, né? Com os aparelhos que vão me ajudar a trabalhar com aquela pessoa. Que advertências você daria para as pessoas que querem, digamos, usar de autodidatismo? Hoje nem é mais autodidatismo, porque se você vai no YouTube, no Google, tem tanta explicação, tanta técnica, mas como eu sei que isso mexe não só com o corpo, mas com a psique da pessoa, que advertências você faria para as pessoas que querem aprender sozinhas, praticarem através de uma aula de
online, uma coisa parecida, gravada? Existe alguma coisa que você pudesse orientar nesse sentido? Professor, existe, porque tem uma postura que a gente chama de Shirshasana, que é aquela postura invertida sobre a cabeça. E toda postura tem sempre algumas coisas assim. Se você é hipertenso, você não faz. Se você tem glaucoma, não evite. Se você tem isso ou tem aquilo, a gente vai adequando para cada corpo, né? Mas aquela eu considero em particular uma coisa que não deve ser feita de imediato. Tanto que tem muita gente que já me procurou e na aula experimental queria fazer. Eu falei, não, comigo não. Primeiro você tem que tentar entender o domínio do seu corpo, quais musculaturas você vai precisar usar para fazer ela com segurança. Para chegar até ela com segurança. Por quê? Porque se eu trabalhar com essa pessoa e ela ainda não tiver o certo domínio do corpo dela, ela vai levar para o pescoço. E segurar o corpo no pescoço não é adequado. Então, eu sempre pergunto, tá, você quer fazer, mas você tem problema de hipertensão? Você tem problema de glaucoma? Você tem... Aí, são várias coisas. Você tem algum problema nessa musculatura aqui? Você tem prótese? Tudo isso limita. Ou seja, tem que ser bem orientado, né? Tem que ser bem... E por falar em ser bem orientado, você é uma professora, uma instrutora de yoga e... Assim como há vários outros aqui em São Luís, isso eu vejo que cada dia passa, cresce mais. Seria muito interessante que você desse aí o seu endereço, o seu contato para as pessoas. Como é que você trabalha? Você vai dar aula a domicílio? Você tem um espaço? Ou você usa o espaço, por exemplo, de um condomínio, uma academia? E além de falar sobre isso, eu queria muito que você dissesse também qual é a frequência ideal, ou se é que existe uma frequência, e um tempo, qual é o tempo que a pessoa deve praticar por dia, ou quantas vezes por semana, e como é que a pessoa faria para entrar em contato com você, para aproveitar da sua expertise e ter esse ganho de saúde mental, saúde física, saúde total. Sim. O meu Instagram tem um linkzinho que vai para o meu WhatsApp, vai para toda uma ligação comigo, né? Mas é Ju Andrade Yoga, é Ju.Andrade Yoga. Lá tem um link que vai direto até para o meu WhatsApp. Mas eu costumo atender particular ou em pequenos grupos, né? E eu até prefiro realmente particular, porque você direciona para o que a pessoa quer. Toda vez que eu chego, eu pergunto logo se ela tem alguma limitação no corpo, porque eu vou ter que orientar toda a prática nessa função, né, para ou ajudar ou sempre estar ali só trabalhando aquela parte, mas sem entrar para prejudicar, né? Mas e aí fica uma coisa sempre direcionada para a pessoa. Se ela tá, eu quero descansar a mente. Eu tenho andado muito ansioso, eu tenho andado muito ansiosa. Então, eu vou sempre focar naquilo. Eu quero mais flexibilidade, porque tem muita gente que vai para o físico também. Eu tô meio inflexível no pessoas, sei lá, alguma coisa assim. Eu tenho tido muita dor na lombar. Isso aí é bem normal, que eu já vi muitas vezes, dá 2, 3 meses de yoga, a pessoa, nunca mais eu tive dor lombar. Ou então a pessoa começa comigo e ela hiperventila, e ela toda hora tem tontura, mas é porque ela está respirando mal. Aí ela vai começar, daqui a um tempo, ela já não respira mais mal e elas mesmas vão percebendo que melhorou o equilíbrio. Então, tem gente, eu tive aluna já de 94 anos. Puxa. E ela era assim, tipo, dava couro no pessoal mais novo. Teve até um dia que tinha umas posturas lá que eu falei, gente, eu vou jogar vocês na internet para mostrar que ela tá fazendo direitinho. Que legal. Botava a mão no chão e tudo. Mas é uma pessoa que já fazia há muito tempo. Que legal. Ela, né? Mas não tem limite. É que só legal. Trabalhar com a pessoa diretamente com o que ela quer e com o que ela pode fazer. Seguidor e seguidora, nós estamos chegando ao fim desse episódio do Sidcast, mas eu vou fazer uma coisa que eu nem pedi permissão para a Júnia, mas como eu sei que ela é uma alma muito boa e minha amiga, sei que ela não vai se negar. Eu sei que você, que nem eu, gostaríamos que continuasse essa entrevista por mais tempo, porque tem muito mais coisa para ser falada.
ter muito mais benefício para ser explicado e, enfim. Aproveita aí o canal Seedcast no YouTube e, além de fazer os seus comentários sobre essa entrevista, faça perguntas, tá? Perguntas específicas que aí a gente encaminha para a Júnia e ela com certeza vai ter o carinho de responder. Porque a Júnia, ela, como todo professor instrutor dessas ciências, se é que eu posso chamar, mas de todas as atividades que visam o bem-estar, tanto mental como físico, emocional e espiritual, são pessoas que são missionárias, né? Eu diria assim. E a Júnia é uma dessas missionárias. Eu agora quero terminar pedindo para Júnia se dirigir ao nosso seguidor e nossa seguidora para a sua mensagem final, para a gente encerrar essa belíssima aula de saúde mental. Uhum. Bom, eu me aproximei do yoga, mas através até do professor Cidinho, porque meditação não está desligado de yoga, meditação veio de yoga, mindfulness veio de yoga, toda essa parte espiritual veio muito da filosofia yoga. E eu consegui muitos benefícios para mim. E por isso eu fui me encantando cada vez mais, nunca parei de estudar, estou sempre em algum curso, exatamente pelo encantamento que cada coisa me dá em yoga. E aí eu sempre passo isso com muito prazer, muita vontade, muita alegria. E se você quiser experimentar, eu convido você a vir fazer yoga. E a gente fica por aqui. Você pode, inclusive, nos comentários, além de fazer alguma pergunta ou comentário sobre essa entrevista de hoje, você pode também sugerir assuntos para os próximos episódios de Seedcast. Fique você, seguidora e seguidor, fiquem com Deus e até o próximo episódio.